a gente vai dar início aqui à última mesa. E o tema dessa última mesa, ele tem tudo a ver com ela ser a última mesa, porque o tema é A Festa Acabou, Ressaca Emocional e Síndrome do Domingo. E os subtemas são estratégias de acolhimento e suporte psicológico aos praticantes do chemsex, assim como o vazio pós-uso e impacto emocional do chemsex na saúde mental dos praticantes. O objetivo dessa mesa é abordar os efeitos emocionais e psicológicos que emergem após os períodos intensos de prazer e consumo. Durante todo esse seminário que a gente falou, né, sobre o durante, agora a gente vai falar sobre o pós e discutir os impactos de ideia de guerra às drogas e o papel da saúde mental nesse contexto do chemsex, identificando sintomas, vulnerabilidades e estratégias de suporte. O debate busca oferecer caminhos de acolhimento individual e coletivo, abordando o autocuidado, o fortalecimento de vínculos e criação de redes afetivas que ajudem a lidar com o pós-uso de forma mais saudável e compassiva. Os convidados, eu queria convidar aqui então o primeiro convidado. É o Hélio Neiva, ele é psicólogo e psicanalista de Goiânia, traz ao seminário uma escuta refinada sobre a relação entre sofrimento psíquico, uso de substâncias e sexualidade. Com trajetória clínica marcada pelo cuidado a pessoas vivendo com HIV e por experiências com dependência química, ele contribui para ampliar o olhar sobre o chemsex fora do eixo Rio-São Paulo, destacando desigualdades regionais e novas formas de uso que emergem no país. Aplausos para o professor. E a gente também vai chamar aqui o Marcos Souza, que é psicólogo, psicodramatista, especialista em diversidade sexual e de gênero, com atuação clínica voltada ao cuidado afetivo de pessoas LGBTQIAPN+. Sua experiência com saúde mental, relações com processos identitários e práticas de acolhimento comunitário ampliam o olhar do seminário, contribuindo com uma perspectiva sensível e fundamentada sobre cuidado, vínculos e construção de estratégias de redução de danos no contexto do chemsex. Quer começar as perguntas? Vou começar então. Pro Hélio, vou começar aqui, tá? Hélio é meu amigo, gente, lá de Goiânia. E ele é um cara muito legal, que tem uma experiência boa com essa mistura, né, do HIV e do chemsex, então eu acho que é interessante ele trazer isso pra gente. Hélio, a psicanálise lida muito com a falta de ideia, A psicanálise lida muito com a ideia de falta e de vazio. Quando a festa acaba e os níveis de dopamina caem, o usuário se depara com um silêncio ensurdecedor. Na sua escuta clínica, a ressaca emocional é apenas uma reação química do cérebro pedindo mais, ou ela revela um vazio existencial que a droga está tentando tapar? O que esse domingo diz sobre o sujeito? Bom dia. Então, a psicanálise lida com esses conceitos, e eles são problemáticos, né, de pensar eles sem ser no lacanês ou na linguagem da psicanálise. Vou tentar evitar fazer isso, né? A gente ter combinado. Se eu fizer, por favor, me avise. Teria a relação com a falta, né, e também com o nada, que é outra negativa, e o vazio. E a diferença deles, pensando no domingo, né, o nada estaria mais próximo do momento... Alô? O nada estaria mais próximo do momento do uso, vamos dizer assim, né, o K.O. é uma experiência. O que seria o nada, né? Que nada faz sentido, literalmente. Mas não quer dizer que é o fim, né? Não é o deserto. E como desse nada poder passar para uma outra experiência, contornar o que a gente chama o vazio. Né? E a falta seria inerente para todo mundo. Todo mundo tem, na visão da psicanálise, né, essa falta para se construir como sujeito. Então, muita gente trouxe aqui a questão do uso, quando tem um abuso, de evitar se haver com essa falta. Em outros termos, é que o outro falha, a experiência é frustrante. E muitas vezes o abuso de um uso de alguma substância tampona isso, e no domingo. E pensando no domingo, também pode ser segunda, quarta, tá? Eu acho que cada vez mais
o consumo aumenta para evitar a metáfora do domingo, mas como uma metáfora desliza para outros dias. Então, a experiência, de repente, daquilo que eu não se queria saber, com a falta, né, um termo da psicanálise, volta no domingo. Aí um exemplo, não é um exemplo clínico, mas da arte, tem uma banda paulista que eu gosto muito, que chama Fellini. Aí tem uma música sobre domingo, né, domingo de Páscoa, segunda é o dia. É como se, como é que é? Depois do domingo de Páscoa, segunda é o dia. Não, vocês não lembram dessa música? Não, só de quarta Não é? eu tô cinza. Eu lembrei de quarta eu tô cinza de. Da Pablo, lembra? Da Carnaval. Ah, sim, todo dia, né? Na quarta-feira que a gente. É isso mesmo, na quarta-feira, sim. Aí esse refrão da música não é todo dia que se tem a vida inteira. Então, não lidar com a falta é uma ilusão de que se tem a vida inteira naquele dia, como evitar aquele dia acabar, como evitar aquele dia acabar. Né? E não se trata dessa ressaca de putz, acabou. Tem que lidar com a falta e como que isso corresponde a uma produtividade. Né? Tipo assim, domingo, ele causa já um mal-estar, usando ou não, acredito, né, para muita gente, porque ele tem um imperativo capitalista, não quero cair no clichê, né, a culpa do capitalismo, mas de ser produtivo no dia seguinte. E como a gente entra numa lógica, num circuito perverso de ser produtivo, eu mereço alguma recompensa. Putz, domingo de novo. Né? E como a gente quer repetir, produção, recompensa, tem pensado assim. Posso comentar? Boa tarde. E tem um ponto que eu acho que é crucial para a gente ter como clareza, é que a falta existe em todos nós. A falta já está aí. Né? Ninguém é um ser completo onde não existe a ausência. Ela está presente. Só que em determinadas situações isso é exacerbado, né? Então aumenta, né? Principalmente pela questão do abuso e tudo mais. E acho que essa falta ela vai sendo cada vez maior. Né? Então a falta, vira um vazio, vira um emburacamento, vira aquele lugar que a gente não consegue sair. E é daí que a principal atenção que a gente precisa ter. Aproveitando que você está falando aqui, tem uma questão aqui sobre a questão do psicodrama e papel social. O psicodrama trabalha com papéis e cenas. Durante o tempo sexo, a pessoa muitas vezes quase que ela assume um personagem. O potente, o incansável, o super-herói, o desinibido. Quando que a síndrome de domingo, quando ela bate, é como se fechasse. É como se funcionasse o microfone. É como se fechasse essas cortinas. Como ele está com choque de voltar para o eu real do Clark Kent, acho que meio que deixar de ser o Superman, assim, sabe? De voltar a ser aquele ser, como você acabou de falar, incompleto, cheio de inseguranças, depois de dias, às vezes, performando aquele eu idealizado. Acho que talvez não seja todo mundo que conhece o que é o psicodrama, né? Que é uma das muitas vertentes da psicologia. Uma das coisas que a gente gosta muito de pensar enquanto escritura é que a gente desempenha papéis. Então, todos nós aqui somos pessoas que estão aqui hoje desempenhando um papel, né? Grande parte aqui como plateia, alguns como palestrantes, sem dúvida nenhuma, durante um ato com algum uso de substância, a gente vai exacerbar este papel, né? Então, vamos lá, a gente é o imbrochável, a gente é o incansável, a gente é a pessoa que está ali desempenhando todo um desejo que a gente quer. Né? É um papel que muitas vezes no cotidiano a gente não vai dar conta de desempenhar, porque a gente não tem aquela força, aquela potência, aquilo que deixa o nosso organismo talvez nesse limite ou ultrapassando o limite da nossa capacidade. Só que esse não é o nosso normal. Né? A gente não vive no 100% todas as vezes. Na hora que o nosso corpo começa a ter outros sinais e outros sintomas, então a gente vai para casa, a gente apaga a luz, né? E aí o apagar a luz pode ser não necessariamente só interruptor, mas a gente apaga de um dia, 2 dias, não sei que dia é hoje, quando eu abro o olho e vejo o sol batendo pela fresta da janela, eu não sei mais quem eu sou, ou eu posso não saber de acordo com aquilo que eu vivi nos momentos anteriores, né? Que é aquele momento de satisfação plena. Eu volto para a minha vida ordinária. Volto para aquele lugar onde eu tenho que ir para o trabalho, onde o capitalismo está dizendo para a gente que você tem que continuar vivendo. E aí a gente pode pensar, né, usando a metáfora do domingo, que eu acho que ela é ótima, né, porque o domingo é o dia
acabou a nossa graça, começou o fantástico daqui a pouco, quer dizer que então já era, né? Vai ter que começar tudo de novo. Eu lembrei aquela musiquinha do Domingo Maior, dava uma depressão, dava. Exato, né? Dá essa sensação de vazio, tipo, nossa, vou ter que voltar para essa vida que eu não quero. Que é o que muitas vezes as pessoas sentem quando elas saem de uma experiência de grupo como essa, né? Porque eu vou voltar para uma vida onde eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu quero fazer. Né? Algo que eu consigo, que eu busco trabalhar bastante com os pacientes no consultório, né? Que é de onde vem bastante do lugar da prática do Kinsex, são com os pacientes que me procuram, é deste lugar da experiência de o que daquele lugar, daquela situação que você se percebeu tão grande, tão potente, você consegue transformar e trazer para a tua vida do cotidiano. Né? Porque se a gente não trouxer isso enquanto potência, a gente vai sempre ver esse lugar ordinário sem graça para viver. Sendo que domingo é o dia que a gente cai, segunda, terça, quarta são os dias que a gente está lá embaixo, no fundo do poço, tentando só, de fato, sobreviver. Quinta-feira a gente volta a ter um lampejo de vida e um desejo de algo. Sexta a gente volta a usar, sexta, sábado e domingo, e acabou. A gente não tem uma experiência de vida para além disso. Então se a gente vai viver nesse ciclo, e é um ciclo que começa com 1, que do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3, a gente aumenta a dose, a gente aumenta a substância, a gente troca de coisa, a gente vai para um limite que a gente não se dá conta. O que dessa experiência eu consigo trazer para uma vida normal, para além daquilo tudo que a gente está vivendo? Né? Então, é o lugar do desempenho do papel, enquanto uma perspectiva de que a gente possa, sim, ter experiências que sejam positivas, para além daquele lugar, levando em consideração a nossa trajetória de redução de dano, Legal. A gente falou tanto esse final de semana de culpa, né? E aí eu quero trazer isso agora aqui para o final para essa mesa final, né? O objetivo dessa mesa menciona o impacto da guerra às drogas. Sabendo que a repressão não é só policial, ela é internalizada também, né? O quanto da dor dessa ressaca emocional vem da substância e o quanto vem do superego, né? Que é aquele juiz da gente, né, interno, que fala, você tá certo, te julga, né? Esse ou é uma resposta desse juiz te castigando por ter sentido prazer. A depressão pós-uso é, em parte, uma autopunição moral? Não. Eu tento sair dessa culpabilização do sujeito, né, que a gente chama de responsabilidade subjetiva. Que isso cria um circuito que acontece muito na área da saúde, né, e não é falta de formação. Vamos colocar a ideia de que a gente responde a um terceiro, que não é Deus, mas a um imperativo de consome, tenha prazer, e o jogo é justamente esse, assim, tenha prazer até ter desprazer. Né? Nossa, como assim? E o que eu escuto muito na clínica, imagino que você também, eu nem queria, mas, né, o sujeito fica no abuso de álcool e outras substâncias. É engraçado a gente falar álcool e vírgula, mas as substâncias em geral. O abuso disso assim, nem queria, percebia que era mais forte do que eu. Né? E se a gente falar que a autodepreciação, se culpar, é um lugar muito individualista. E como sociedade a gente está caminhando cada vez mais para o individualismo. E eu acho que tem técnicas terapêuticas que fazem isso até sem perceber, uma ideologia. É uma coisa que o colega estava falando na outra mesa, que a gente tem que disputar discursos, né? É uma guerra de discursos. E como que esse domingo pode ser uma potência de criação de um discurso para não responder a esse imperativo superego que chamam de goza, tenha prazer, vá trabalhar, faça parte, né? Como não tenha sossego. Né? A gente tem que pensar como sociedade também para voltar à clínica, que a clínica é um lugar de repensar isso. Como as pessoas chegam se culpando muito, mas não dá para falar, não, a culpa não é sua, é do capitalismo, isso não funciona. É uma elaboração que leva tempo, principalmente LGBTs, que são sujeitos que sofreram muitas injúrias, né, sofreram muito na sua formação na infância. Então, como isso retorna nesse lugar, de certa forma, vazio, tentar contornar isso. E como o discurso você nunca é suficiente, né, você pode ser o melhor aluno, e aí você quer ser, né, e aí o momento de curtir, você também vai fazer isso muito bem. Vai servir a
essa autoridade superior, né, chama assim. Então, a gente LGBT acaba seguindo muito bem esse discurso de consumo. E interessante também pensar que essa relação com a culpa não é só com as substâncias em si, mas perpassa também, né, tipo, comprei sem ver, né, Shopee, etc. E acho problemático a gente culpabilizar, que isso cria mais vontade de dizer, não tem jeito, né? Em vez de elaborar um discurso para poder participar junto coletivamente. Então é muito perigoso a gente achar que é uma lei interna, até tolerância interna, né? Que é um discurso antigo que caminha para cada um se vir e cada um por si. Né? Então, um trabalho clínico de poder criar laço, que a culpa não é só sua, né? Responde ao imperativo que está para todos, né? E cada um responde de alguma forma, tem suas particularidades, mas achar o culpado no sujeito, eu acho muito problemático. Não sei como é que é para você. Com certeza, né? Que a gente transforma todo o pecado do mundo no lugar de uma única pessoa. Né? Então, sim, você é o Atlas que carrega o mundo nas costas. Não, amor, você não é. Você não precisa. Claro, tem um lugar que é da responsabilidade. Né? Todo uso parte do lugar de que tem um movimento que foi seu. Seja do ir para a festa, seja do aceitar, seja o que for. A gente tem que, com certeza, trazer um lugar de uma responsabilidade para a pessoa, mas não de que ela é a única responsável. Né? Vivemos em sociedade, eu acho que esse é o ponto inicial do processo. A gente não vive sozinho, a gente não existe se não estamos em relação. Eu preciso entender que relação é essa que eu estou. Né? A relação com o outro, a relação com o meio, a relação com o que me é ofertado. É interessante, escutando, fez lembrar que assim, se criar um lugar de culpa, aí a terapia vai travando. Nossa, eu usei. Aí você vai odiar, porque acabei usando. Não é essa a questão. A questão é até achar uma diferença. Não, mas como é que foi? Então foi diferente do que da outra vez. Né? Assim, marcar pontos de diferença sai um tanto dessa lógica. Não é, assim, termo de responsabilidade, eu acho problemático, mas acho que eu estou entendendo o que você quer dizer. Que é marcar assim, olha, você toma uma certa consciência, né? Toma uma certa decisão, você não está respondendo aquele imperativo tão, assim, alienado, né? Vamos dizer assim. Pergunta agora aqui para o Marcos, que trabalha com clínica afirmativa LGBTQIA+. Você percebe que a culpa no pós-uso, ela acaba sendo agravada por feridas como homofobia internalizada ou a solidão estrutural dessa população? Será que o domingo dói mais? Porque além da ressaca, a pessoa sente que, às vezes, de repente, confirmou estigmas de que gays são mais promíscuos ou são mais problemáticos? Vai, cara. É aquela afirmação, né? Tipo, se eu disser que sim é um problema, se eu disser que não, também a gente gera uma outra discussão. Né? Então, acho que a gente não pode afirmar como um todo. Não vamos generalizar o processo, mas acho que tem um lugar que a experiência, por mais única que ela seja, por mais coletiva que ela seja, a gente vai ter que entender o que está fazendo aquelas pessoas utilizarem aquilo que elas estão usando. É algo que eu acho que é essencial no processo, dentro do lugar do cuidado que temos no consultório, é de fazer com que o paciente consiga dizer, olha, qual é o motivo do que você está usando? Né? Por que você está usando? Se você não sabe, esse é o caminho principal para que a gente vá decidir. E decidir não, que a gente vá vasculhar e que a gente possa se entender. Porque assim, eu preciso saber por que você usa para saber se você quer parar de usar. Se você quer continuar usando. Né? Chega o paciente lá e fala assim, olha, eu usei X substância, não quero mais usar de jeito nenhum. Tá bom, então vamos trabalhar com isso aí. Segunda semana que ele vem, putz, eu usei, né, mas estava com os amigos, tudo mais. Não, beleza. Próxima semana, mas dessa vez eu não vou usar, tá bom. Próxima semana ele não usa, na outra ele, putz, Marcos, você vai querer brigar comigo. Né? Eu usei. Eu não quero brigar com você. Quero saber o que você está passando para que a gente consiga continuar trabalhando de novo. Né? Marcos, eu realmente preciso parar, mas eu não sei como. Me fala dessa raiz do eu preciso parar, né? Porque quando a gente fala aqui, eu acho que esse é um dos modos do nosso seminário aqui, é conseguir entender que assim, a gente não está aqui para banalizar as drogas ou ser acaba, chega e ninguém usa mais nada. Não, gente, elas continuam existindo, só que a gente precisa saber como é que a gente está usando, por que a gente está usando,
qual é o melhor jeito de fazer com que a nossa vida continue existindo, né? Então, olha, paciente, eu preciso que você me diga que você quer continuar usando, né? Você não quer parar. Porque se você não quiser, o problema não é falar eu quero continuar usando, é entender qual é a dosagem que para você faz sentido e que não atrapalha a sua vida no todo dia, que não estigmatize este lugar onde a gente vai dizer que então todo mundo é promíscuo porque usa drogas, ou todo mundo é promíscuo porque é gay, ou qualquer outra coisa. Não, eu preciso entender qual é a raiz de tudo isso, né? E como talvez esse seja um dos nossos principais da terapia, né? A gente descobrir quem a gente é por essência, né? O que faz a gente ser quem a gente é. Mas para a comunidade LGBT, já é um estigma ser por existência, né? Só por a gente estar aqui hoje reunido, se todo mundo lá fora ou no Twitter soubesse que a gente está aqui, estaria jogando pedra, colocando molotov na porta, coisas do tipo. Mas, né, porque, nossa, que absurdo falando sobre isso. Não, gente, se a gente não fala, aí sim se torna um absurdo, né? As pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam sem se cuidar, as pessoas continuam misturando coisas que elas não fazem ideia do que é. Então, se ela não sabe o que ela está fazendo, é a pior coisa que pode acontecer. Só para vocês saberem, esse medo de ter esse problema aqui é real. A gente se questionou algumas vezes se a gente divulgaria ou não o local desse evento publicamente no nosso site. E a gente chegou a dizer que não íamos fazer isso agora na reta final. Eu falei, vai sim. Porque tipo, a gente vai ter que arcar com a consequência, né? A gente não tem como se esconder, até porque tinha pessoas que não tinham recebido e-mail de confirmação, caiu na caixa de spam, ou enfim, colocou o e-mail errado. E essa pessoa precisava saber, né? Fosse no site e tal. Eu vou inverter aqui um pouquinho, para a gente não ficar só eu, Hélio, que fica favorito, né? Daí eu... Vocês dois são meus favoritos. Mas eu vou fazer com o Marcos agora, tá, Marcos? O crime sexo, muitas vezes, ele cria vínculos muito intensos, da hora, mas muito fugazes também, né? No momento da ressaca, o usuário olha para o lado e percebe que os amigos da festa sumiram. Como transformar essas conexões que são tão frágeis em uma rede de cuidado real? É possível construir esse pacto de cuidado do pós, né? Cuidado pós-experiência, com os mesmos parceiros com quem você usou as substâncias? É possível criar esse vínculo com as mesmas pessoas que compartilharam contigo daquele momento tão intenso, ou isso se mostra muito complicado? Eu vou jogar essa pergunta para a nossa plateia, porque eu vou pedir para todo mundo fechar o olho, quando eu disser 3, vocês respondem sim ou não, se é possível da gente fazer essa relação com as outras pessoas. Pode ser? Vamos lá. 1, 2, 3. Não. Sim. Não. Eu disse não. Vai depender muito das pessoas. E principalmente do lugar onde você está. Né? É possível que a gente crie relações super pertencentes, seja amigos, seja colegas, seja entender quem são aquelas pessoas que a gente usa. Quando a gente fala, né, o amigo da balada some, né, a gente pode até não falar só sobre quem segue, a gente pode falar sobre a festa realmente do fim de semana, né. Tem pessoas que a gente vai considerar amigo que vai em casa. Outras pessoas que eu não faço ideia quem são, onde vivem e que eu não quero na minha casa, inclusive, né, porque elas estão daquele outro vínculo, daquele outro lugar, daquela outra construção. E não é um problema, porque eu não acho que todo mundo tem que estar em todos os lugares. Só que se estamos num lugar onde a gente percebe um lugar de vulnerabilidade, né, que por mais que seja o lugar da festa, que seja um lugar de potência, né, ele também nos deixa completamente sensível, a gente precisa entender o quanto eu posso confiar, me apoiar ou estar junto com as outras pessoas. Né? Algumas delas estarão disponíveis, por isso que algumas pessoas dizem sim. Outras dizem não, talvez por não confiarem ou não acreditarem que seja possível. Né? Não acho que vai ser em todos os lugares, todas as pessoas. Mas existem algumas relações que a gente talvez passe por esse passo. Né? Que seja a pessoa que no domingo, se você pegou um telefone durante a festa, você pode mandar um e aí, beleza? Ou você está vivo? Né? Seja no simbólico, seja no real. Essa pergunta pode vir. Né? Dependendo da situação como a gente está vivendo ali intensamente tudo aquilo. Mas eu acho que é possível. Eu acho que são possíveis que algumas relações existam para além da festa ou além de determinados usos. Mas não sou só eu que tenho que querer, o outro também tem que querer. E talvez eu possa iniciar e despertar um desejo neste outro para que esta relação possa existir.
para que o nosso uso seja um uso mais moderado, no sentido de entender que uso é esse, porque aí eu tenho alguém com quem eu estou confiando e que eu vou usar de uma maneira que possa ser ou mais tranquila, no sentido do domingo não ser tão vazio assim, ou seja, porque com aquela pessoa a minha experiência vai ser uma boa experiência e eu vou poder confiar nela aos poucos. Né? Mas é uma construção assim como uma amizade que a gente faz no trabalho, uma amizade que a gente, né, em algum espaço que a gente vai. A gente não sai entregando tudo de uma vez, né? Ou exigindo da outra pessoa tudo de uma vez. Né? O lugar do vínculo ele é construído pouco a pouco. Nesta situação, eu acho que ele é um vínculo tanto quanto não só específico, mas ele é bem limítrofe ao lugar do invadir um espaço ou de buscar algo que a pessoa não tem a oferecer. Então, talvez a gente tenha que entender. Eu concordo que depende, é particular, mas fiquei pensando como é que tem uma turma da balada, como isso é cultural, e não tem a turma da ressaca, né? Que vai para um parque, né, e troca ideia. Por quê? Né? Porque vem isso que a gente estava falando antes, uma culpabilização, aí cada um no seu buraco, né, não querendo conversar com ninguém, sentindo muita inibição, até para trocar, né, ideia, palavras. Como é difícil, culturalmente, se encontrar em sofrimento. Né? É mais fácil se encontrar em euforia do que em sofrimento. E aí, por isso que tem tanta clínica particular, né? Assim, não tem grupos de apoio, etc. A gente estava falando mais cedo como teria que ter um grupo, até, né? Pensando um grupo de domingo. Como não tem tantos grupos que não sejam religiosos, vamos dizer assim, né? Porque os religiosos estão tomando conta desse espaço possível de acolher esse sofrimento pós-uso, pós-abuso de substâncias, infelizmente, né? E é frágil porque eles dependem do imperativo da religião, do próprio imperativo por outro. E como a gente não pode criar uma cultura, uma arquitetura que tenha o prazer e o desprazer que possa ser uma troca de ideias. É sim e não, mas ao mesmo tempo, como formular isso? A gente teria que elaborar formas de isso acontecer. Não dá para esperar que cada um faça uma amizade com alguém, porque o que acontece no meu sofrimento não é singular, ele na verdade é compartilhado. Muita gente pode estar nessa mesma situação e a gente não fica sabendo, porque não troca ideia, não faz coletivo. É muito difícil a gente fazer um coletivo fora dos imperativos religiosos. Hélio, aproveitando que tua fala agora... hoje, né? E eu acho que tem um lugar de não falar também, porque assim, né, como é que eu estou assumindo que eu estou usando alguma coisa? Se eu uso, eu não conto para todos os meus amigos. Né? Então não é todo mundo que sabe. Então se eu só assumo no domingo, é porque, deve estar de ressaca, ou foi fazer outra coisa, ou só não respondeu a mensagem. Não, porque se ela esteja precisando de estar com alguém, ela não consegue, porque parte da rede de apoio dela não sabe, porque ela não tem com quem trocar, e ela vai se sentindo falando, só fazer isso. Total. O legal da sua participação aqui é que você traz a tua experiência ali do eixo centro-oeste, de Goiânia, e normalmente quando a gente fala desse assunto, a gente está sempre muito concentrado nas grandes capitais, né? Rio, São Paulo e ponto. Aproveitando então isso, em regiões onde talvez essas redes de apoio elas sejam ainda mais escassas, ou tenha mais conservadorismo social, como Goiânia ou outras regiões do Brasil, você acha que essa síndrome de domingo, nesses lugares, ela é devida com mais isolamento? O medo de ser descoberto na segunda-feira, ele pode ser maior em contextos fora das grandes metrópoles? Eu não sei se pode ser maior, porque como é uma coisa individualizada, né, difícil ter notícia. Mas sim, tem regiões que o conservadorismo maior, tanto que até acho que é a única referência bibliográfica que eu vou trazer, tem um livro muito lindo que chama Reflexões sobre a Questão Gay, do Didier Ribon, que foi amante do Foucault e tal, e ele critica o Foucault, faz críticas belíssimas à psicanálise também. E aí, nisso, ele traz um histórico, né? A gente pode pensar de LGBT em geral, como nós temos que sair de onde viemos para os grandes centros, né? E como os grandes centros urbanos do Brasil, Rio, São Paulo, mais São Paulo, cria, vamos dizer assim, sentido para o ser gay, né? Tornar-se gay, tornar-se LGBT. E isso se espalha para todo o Brasil.
Então, o que percebo em Goiânia, imagino que repita, né, nesse Brasil profundo, de ser cada vez mais escondido, né? Por exemplo, Goiânia tem cruising, Brasília não. Mas o cruising em Goiânia é igual dupla sertaneja, namorinho de dois, assim, né? Não é a mesma coisa de ir pra funk, entendeu? Até falando, eu fui pra funk, gente, é muita gente. Em Goiânia, o cruising é muita gente de duplinha, né? Porque não quero que ninguém me veja dando para dois ao mesmo tempo, né? E ainda mais usando, né? Usar poppers lá, o filho chegando, nossa, onde você conseguiu? E aí, Em São Paulo, se for dois, é só dois. é só dois. Que isso, que absurdo. Então tem esse conservadorismo de... Porque, de novo, né, um terceiro, né? Como se cria a ideia de tornar-se gay e isso coloniza os outros lugares. E São Paulo é um tanto responsável por isso, né? Bandeirantes. Goiânia surgiu por causa de um bandeirante paulista, né? Que tem até a estátua dele lá. E aí, até tentaram derrubar também, já foi muito... Tem muita arte também sobre. Mas como esse bandeirantismo é subjetivo, né? São Paulo ainda é uma referência às gays de Goiânia, adora vir para parada, etc. É referência. Você, nossa, eu fui para São Paulo e me libertei. Olha que doideira, né? Por que não se libertou em Goiânia? E a experiência com as drogas também começa quando vai para a grande cidade, né? Que é São Paulo. Agora também Brasília está tendo mais festa, apesar de não ter cruising, tem mais festa parecida com a funk também. E que está indo para Goiânia, uma festa que a gente está importando para Goiânia. E isso cria, ao mesmo tempo, uma pobreza de diversidade, né? A gente está num grupo de diversidade, mas para a gente parar para pensar de como o consumo, as repetições do comportamento tornam-se únicas, no sentido não de único singular, mas é igual, né? Tanto igual, e como difícil marcar a diferença do uso, né? E é isso, assim, Goiânia demora para chegar, mas quando chega, fica igual São Paulo. Né? E eu tenho acompanhado isso, por exemplo, da forma pessoal, a chegada da metanfetamina em Goiânia. Acompanhei na clínica, e eu tenho atendo pacientes que a compulsão à cocaína ou álcool, e aí o trabalho lento, né, devagar, é difícil, né, passa por várias etapas. Aí teve um caso específico que morou em São Paulo, voltou para Goiânia para fugir da metanfetamina, e a metanfetamina chegou. E não tem como fugir. Daqui a pouco ela vai estar no Brasil inteiro, né? Estou falando mais cedo, ela está até mais barata, quando chega. E quando chega em Goiânia é um status. Nossa, eu tenho dinheiro para comprar metanfetamina. Se quer passar por essa experiência, eu vou te aplicar. Eu aprendi lá em São Paulo, eu aprendi em Nova York, né? E na festa ontem, eu escutei um monte de paulista falando inglês, de como a Irlanda é máscara. Isso também é São Paulo deles. Eles ainda acham que tem um outro que é melhor. Né? E aí essa falta é justamente, nunca vai ter um outro do outro. Nunca vai ter um outro melhor que você, que tem a melhor experiência e tal. Então São Paulo é tão caipira quanto Goiânia, no final das contas. Mas esse despertar leva tempo. E é isso assim, que a gente está falando. A metanfetamina chega e cria comportamentos iguais. Escutando o que você estava falando, é isso. Mas aí é doido porque por que não chega ao mesmo tempo a ajuda, né? Por que São Paulo passa a experiência? Por que o seminário com sexo aqui tem que ser aqui? Mas como se espalhar isso? Né? Então, eu como uma bicha do interior, vejo que no final das contas a gente só tem uma questão de tempo, a logística do tempo, que é diferente, mas as experiências são repetitivas. Marcos, a gente é uma bicha caipira, lá do Goiás. Eu ainda sou mais de interior ainda, gente. Eu sou de uma cidade que tem 17 mil habitantes. Marcos, o psicodrama, ele nos convida a ação, né? Nos mexer. Em vez de ficar paralisado na cama, remoendo pensamento, né? Que pequenas ações que a gente pode, ou ritual que a gente pode ter para aterrissar, para ajudar a gente a aterrissar nesses momentos mais difíceis, né? E como é que o corpo pode ajudar a mente da gente a se recuperar dessa fase do dia seguinte, do domingo, da segunda ou da terça-feira? Boa, vamos lá. Acho que tem questões que dentro dessa ordem são questões práticas, né? Que é do lugar do estar atento a você, né? Claro, cada substância vai ter ali uma resposta física em determinados corpos, né? Algumas delas a gente sabe que
talvez seja para todo mundo, mas cada corpo responde de um jeito, né? Seja do ter fome ou não ter fome, do perceber que sua garganta está seca ou você não consegue abrir o olho. Isso vai ser de cada um, de acordo com as respostas todas. Mas acho que, dentro das coisas possíveis, acho que sair da cama é a primeira delas. Sair da cama é a primeira delas. Né? Porque, de fato, o ficar ali deitado, né, num espaço completamente passivo e com a cabeça a milhão, que é o que acontece, né? Então, seja que a cabeça a milhão pode ser, inclusive, naquele momento em que a gente está no lugar do vazio, né? Assim, eu não percebo nada, não escuto nada, não sinto nada, mas subjetivamente ali dentro, assim, ó, tem milhares de coisas passando do lugar do auto-julgamento, do que o outro está me julgando, assim, que eu nem saiba que o outro naquele momento mesmo sabe nem que isso existe, mas ele faz com que a gente se julgue nessa situação. Então, o sair da cama, eu acho que o sair da cama, eu brinco com assim, né? O que eu quero que você faça no domingo é sair da cama e abrir a janela. Vai ser difícil, vai parecer que você é um vampiro, que o sol está te queimando, mas não, ele não está. E minimamente isso vai te mostrar que você está vivo. Né? E acho que é o que todo mundo quer no dia seguinte, né? Seguir vivo, no meio de tudo isso. Acho que, então, essa é uma primeira sugestão que eu sempre faço, por mais difícil que ela seja. Então, a gente compra um bom óculos de sol, mesmo que seja para abrir janela, se não quiser levar. Adota um cachorro, a gente estava falando agora há pouco, o Pedro e eu. Não, é só um bicho. A gente estava falando agora há pouco que os nossos bichinhos tiram a gente de casa, né? Não é que está escutando. São obrigações positivas, né? Exato. Né? Você precisa sair, você precisa passear, você Não importa precisa... se você está pirado de... Tem uma vida que depende de você. Oi? Tem uma vida que depende E é curioso que quando você tem uma vida para cuidar, você cuida melhor da tua. Isso foi um aprendizado, assim. Porque senão você não consegue dar conta da Eu achava que era o contrário, eu achava que eu tinha que estar cuidando 100% da minha vida para dar conta de outra. Lógico que ajuda, né? Mas quando você tem outra para cuidar, parece que você presta mais atenção na tua. Você se boicota menos, você se cobra mais. Então, quem tiver afinidade com o pet, a gente vai ter uma feira de adoção. Na saída. Cada um já sai com o seu cachorro, né? Uma vez que a gente Se entende. tiver fetiche dog play, é ótimo também. Você leva para Tem uma as água. máscaras ali também. Uma vez que a gente entende que a gente tem a capacidade de cuidar do cachorro, do gato, do pet, o que for, né? Porque nem todo Exato. mundo serve para ser Exato. pai de pet. Sim, por favor. Né? Então, não pegue só porque você acha que é isso que vai fazer você estar vivo. Não vai ser. Né? Tem coisas ali que vão ser muito chatas de ter que dar conta. Nossa, tem. Não é tão é lindo o teu cachorro, mas... O sofá tá. Faz cocô. Exato. Né? O cocô é o de menos, eu diria também. Né? Mas, dentro das coisas possíveis, né? Acho que tem uma organização prévia, que é da vida que a gente vai ter que ter ali. Né? Então, se a gente já sabe, quando a gente vai para uma festa ou a gente vai fazer alguma coisa, a gente se prepara antes. Né? Independente do tipo de preparo, seja da roupa que eu escolho, do acessório que eu quero, de com quem que eu vou comprar, você se prepara para ir para aquele lugar. Faz a chuca, você faz do jeito que você quiser. Muitíssimo. Né? Então a gente tem que se preparar para depois também. Ou não. Tem que, eu acho que não, então não precisa. Mas a gente vai ter que se preparar para depois, porque a gente sabe que depois vai chegar. Né? Sempre chega o momento em que a gente está cansado, que seja só porque eu estou cansado de toda essa experiência incrível que eu vivi. Eu preciso ter comida na geladeira. Eu preciso ter alguma coisa que eu me desperte um desejo de fazer, alguma organização que eu sei que eu preciso dar conta. Né? O não ter comida na geladeira é uma das questões que muitas vezes os pacientes já trouxeram de Nem que seja uma proteínazinha ali, a caixinha. Exato. Alguma coisa de preferência que você goste. Sim. Né? Não tem só o alface. Porra, não é o que você quer comer, né? Uma salada de alface. Não, você pode comprar um bolo de chocolate, sabe? Se é o bolo de chocolate que você gosta, faça alguma coisa que você sabe que vai te tirar da cama, né? E que vai te nutrir de algum jeito e que vai fazer com que você se movimente. Se você conseguir, movimente o corpo, né? Então vamos montar o grupo de ir no parque, né? Aqui em São Paulo o Parque Augusta está aí para isso, no domingo, então é um bom espaço, Ibirapuera e outros tantos que são possíveis, mas o lugar do sair da cama e não ficar parado é talvez a melhor resposta. Muito bom. Agora aqui, ó, tem uma questão pro Hélio, não para os dois, né?
Para quem está ouvindo e passando por isso, qual é o limiar nessa linha tênue entre uma bad trip ou uma tristeza normal pós-uso que vai passar sono, hidratação, alimentação? Qual que é a diferença disso a um quadro depressivo que tem uma preocupação que talvez precise de uma intervenção clínica, de um profissional agindo junto, ou sei lá, um surto psicótico? Como que o usuário pode se autoavaliar nessa segunda-feira de que lado que ele está, assim, dessa tristeza normal a algo preocupante? Difícil, mas e podemos pensar é que de alguma forma tem uma fixação de pensamento, né? Quando o sofrimento intenso ou a depressão, há uma fixação que não sai, né? Por mais que às vezes naquele momento pode até alguém para trocar ideia, escrever no computador, o pensamento volta o mesmo, muitas vezes, né? De culpabilização, mas difícil tirar isso dessa uma fixação. Tem ali uma palavra, uma questão que na verdade não é nem chega a questão, né? Mas esse autocuidado, se avaliar, tipo assim, nossa, eu estou dando volta no próprio rabo, é difícil, é muito difícil fazer isso. Acredito que alguém vai te dar notícia que você está assim. Por isso que é importante não ficar isolado. Se tiver um surto, muito difícil você mesmo sacar que está um surto, então você já saiu, né? O surto muitas vezes é o outro que vai te dar a notícia, muitas vezes. Há alguns casos que estão em terapia, percebem que tem um surto, que o surto está chegando, e aí eles conseguem, de alguma forma, ter um cuidado, ir atrás do terapeuta, ou de um amigo, ou de alguém de apoio. Mas isso leva um tempo dessa sacada. Agora, quem está em primeiro surto, ou em pânico mesmo, às vezes, não consegue nem questionar aquilo que está repetitivo, né? Diz, nossa, não acredito que eu fiz isso. Acontece muito, por exemplo, depois de um uso de alguma coisa, nossa, eu estou com HIV, é a certeza, né? Estou com HIV. E a pessoa não questiona de fazer o teste, né? Por mais que saiba, fica muito fixado nisso, e, nossa, vai dando uma bad. Às vezes, um dos casos estão em terapia e consegue sair dessa de alguma forma, né? Se questionando, estou viajando, calma, respira, etc. Mas muitas vezes tem que ter um outro para dar a notícia, não, calma, vamos ali, a gente faz o teste e tal. Recebo muitos casos assim, que tem uma certeza, depois de um uso abusivo de alguma coisa, que pegou um SP ou um HIV e difícil sair dessa, fica muito deprimido com essa. E também outros casos que, tipo, né, eu não consigo mudar minha vida, tudo se repete de novo, e quem não está em terapia é perigoso mesmo, porque não tem saída, é um sentido fixo, não é nem a falta de sentido. Então é muito difícil tirar essa fixidez, né? E no caso de psicose, também no isolamento tem um perigo muito grande, e a intervenção tem que ser mais imediata mesmo, não isolamento. E psicóticos em tratamento conseguem ter a notícia um pouco antes do surto completo, né? No fechamento do surto. Eu gosto de trazer algumas perguntas, às vezes, para alguns pacientes, né? Principalmente quando eles já estão em determinado número de sessões, no tratamento mesmo já. Acho que ser algumas perguntas que sejam norteadoras para esse momento de se entender se você está só na bad, que pode ser uma bad nossa aqui do dia a dia, ou se ainda é alguma resposta de algum efeito da substância, né? Então, por exemplo, né, eu estava falando sobre a sede e a fome, assim, você está percebendo que você está voltando a sentir sede e fome com o passar das horas, dos dias? Como é que você percebe que o teu corpo começa a reagir? Né? Você percebe que os teus pensamentos, eles começam a ficar um pouco mais organizados de novo? Ou você ainda continua seguindo assim, sem uma linearidade, ou sem conseguir sair de uma espiral muito intensa de alguma coisa? Né? Eu acho que um dado que é importante é principalmente quando surgem pensamentos suicidas. Né? Então a gente vai ter que pensar e olhar para isso, porque assim, não é normal. Né? Não, o pensamento suicida ele não pode ser uma resposta de nenhum uso de nenhuma substância. Né? Então a gente já está ali num lugar que a gente precisa de um cuidado que seja muito real,
que você precisa estar com outras pessoas, você precisa estar em cuidado médico, seja psicólogo, psiquiatra, você tem que estar com alguém, né? Você tem que olhar para isso com cuidado. Acho que são perguntas que vão norteando assim. Pessoal, a gente tem... Acho que as perguntas que a gente... Essas duas últimas perguntas, eles já perpassaram por elas. Então eu vou fazer o seguinte, vou deixar para vocês, se a gente não tiver pergunta aqui, a gente faz as outras para eles aprofundarem. Tá bom? Alguém aqui gostaria de fazer uma intervenção? Boa tarde, meu nome é Celi Cavalaro, sou psicóloga, psicanalista. Algumas coisas me dá a impressão que talvez pudesse ter um material mais global, porque de redução de danos, a gente pensa que se o sistema nervoso central foi por um excesso de estimulação, no dia seguinte você vai ter uma depressão tóxica. As pessoas nem sabem que depois de 2 semanas que a gente toma uma anestesia geral, a gente vai ter uma depressão tóxica. Mas isso é mensurado já. Então, claro que alguém vai lidar com a depressão de um jeito que lhe é peculiar. E aí, a gente está numa situação mundial, onde a Organização Mundial de Saúde disse que a grande pandemia atual é de saúde mental e que 1 em cada 100 pessoas se mata no planeta, atualmente. Então, o índice que a gente tem é que 1 em cada 100 corre risco de suicídio. Com uso de substância e depressão tóxica, se a pessoa tiver informação de que ela vai ter a depressão tóxica, isso é metade da prevenção, porque ela já está esperando que aquilo tenha a ver com o DARPA, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a história de, quase que eu estava ouvindo quando o Marcos estava falando, que é a história da culpa da recaída. E aí, a gente tem, na área de drogas, de redução de danos, a história de substituir a ideia de recaída por a ideia de episódio de uso. E aí a gente mensurar com o paciente o que é esse episódio de uso, né? Então, o episódio de uso tem a ver com quantidade, com frequência, com o que está bom para ele, né? Quando ele extrapola, com o que tem a ver, né? E acho que é bem importante isso que você disse, de preparar o dia seguinte, né? E a gente fazia isso antes, né? Porque suco de laranja é vitamina C, precisa, né? Abstinência de chocolate a gente trata com suco de laranja pera, porque produz a mesma quantidade de endorfinas do chocolate, mas pode ser bom de chocolate. Então, assim, tem informações básicas, assim, a proteína, né? O ovo, né? Fruta, um pouco de fruta, hidratação, né? Água de coco, algumas coisas que são do autocuidado e também tem um efeito psíquico que é, se você planeja o DARPA, é porque também você se permite. Então, tem uma ação de cuidado que é de si mesmo. E às vezes não precisa nem sair de casa. Acho que abrir a janela é ótimo. Tem também, o pessoal da yoga fala, né? Levanta a cabeça, olha para si, você muda a posição do diafragma e isso ajuda a impedir pensamentos depressivos. A respiração crânica, que diminui, né, a ansiedade, enfim. Eu acho que talvez a gente tivesse que pensar de novo, João, numa produção de algum material de redução de danos, mas que são essas coisas básicas que todo mundo vai passar. Queria saber o que vocês acham. Mais alguém? Mais alguém? Deixa a gente responder essa primeiro. Uma só. Não, essa eu acho que já tem tanto material interessante. Desculpa, muito constitucional. Sim. Muito obrigado por essa pergunta e colocação. Assim, eu achei que tem coisas ótimas. Fui anotando algumas coisas do que eu conseguia para poder nomear. Sem dúvida, respostas fisiológicas. Né? Qualquer uso tem uma resposta fisiológica. Né? O nosso corpo sente, o nosso corpo responde e a gente não pode ignorar isso.
né? Porque senão a gente fala que é tudo coisa da cabeça. Não, não é, gente. O corpo está ali, né? Assim, quando gera a angústia, não é só o pensamento em si. Se o teu corpo está desidratado, você precisa, ele te responde, né? Quando você se percebe no ambiente seco ou com a garganta seca, que assim, começa a gerar uma sensação que você não se sente bem, né? Então, isso também é uma resposta ótima. Você trouxe um dado, né, que 1 a cada 100 corre o risco do suicídio. Eu transformaria essa frase, que eu diria que 100 de 100 corre o risco de suicídio. 1 a 100, de fato, não, concretiza. 1 em cada 100 pratica suicídio por ano. Agora, né, 1 em cada 100 pessoas no mundo. É um dado oficial da 1% pratica. 100 de 100 correm um risco. Né? Todos nós podemos passar por isso. Né? Porque dependendo da experiência de vida que a gente tem, do que a gente encontra, do que vai acontecer no dia de amanhã ou no dia de hoje mesmo, pode fazer com que isso aconteça. Né? Então, se a gente não tem a ciência, se a gente não se cuida, né, eu bato na tecla sempre, acho que gravei um episódio de podcast com o João e a gente falou assim, vamos parar de falar de setembro amarelo só em setembro e só amarelo, porque assim, não é só isso, né? É muito mais. O lugar do suicídio ele percorre a nossa vida, a existência como um todo, ele está aí na história para sempre. É isso, é presente, a gente não pode deixar isso passar. Gosto muito do termo episódio de uso, né? Porque a gente está dizendo, olha, é disso aqui, é deste dia, é deste momento que a gente está falando. Né? A nossa vida a gente vai sempre falar de um recorte, é sempre de uma fotografia. Toda vez que a gente dá um exemplo, se a gente pensa no momento do agora, é neste instante. Né? O amanhã ele pode ser completamente diferente. Então, o episódio de uso eu acho um ótimo termo e que a gente pode fazer com que ele seja mais veiculado realmente, né? Para que a gente possa dar esse abraço nisso tudo. E qualidade de vida, né? Qualidade do próprio uso, né? Redução de danos não é sobre reduzir o número ou a quantidade de substância que a gente usa, é sobre qualidade de vida. Seria, escutando você, esses saberes todos, fez pensar o tanto que a saúde mental precisa de outras áreas, né? Assim, cada vez mais, né? Nutrição, educador físico, porque fica parecendo que só precisa de psicólogos e psiquiatras. E aí fica muito limitada a saúde mental. Ela tem que ter várias outras áreas do saber. Assim, um monte de coisa que você trouxe eu não sabia. Você entendeu? Uma coisa que eu sabia de uma certa redução de danos que saiu na USP, comer maçã depois do uso da cocaína. Especificamente do uso da cocaína. Eu não lembro agora do estudo. Mas como é que isso é compartilhado? Né? Como é que se realiza? Ficou no campo ali dos artigos científicos. E aí tem todo não sei o que da maçã que ajuda naquele down do uso da cocaína, enfim. E como é que isso a gente pode ter a participação de mais áreas do saber, do conhecimento para nos ajudar mesmo, né? Para pensar a saúde mental que não seja só psicólogo, só psis, né? Eu vou passar agora para as duas pessoas, a gente precisa encerrar e pedir para vocês fossem bem sucintos na resposta. Oi, gente, meu nome é Diego. Bom, a minha pergunta, não é bem uma pergunta, é meio que um comentário, assim, dessa situação do pós-uso da ressaca de domingo, que muitas vezes vem acompanhado, assim, de episódios psicóticos, né? Então, onde a pessoa está vivenciando experiências de perseguição, né? Naquele momento ali de desconfiança das pessoas, como você falou, dentro do imaginário, né? O que os outros estão pensando sobre mim. E isso já causa um afastamento social por si só, né? E a dificuldade também de integração nesses momentos. Então, a ideia do domingo no parque é maravilhosa, mas como talvez, né, a gente viabiliza isso com o paciente que está nesse lugar de, né, as pessoas estão me perseguindo, aquela pessoa quer me fazer mal, o fulano intencionalmente me carimbou, né? Então, são muitas coisas que a gente olha nesse domingo da ressaca, né? Deixa ele fazer. Não, tem uma coisa que eu digo sempre, assim, em vários lugares, é que nós somos talvez a única espécie do planeta que a gente precisa de cuidado, de uma escuta e de uma acolhida, e de sentir pertencente ao grupo. Né? E como que essa prática, ela acaba, de alguma forma, trazendo esse pertencimento. Né? Pode ser que seja de uma forma equivocada, mas acaba trazendo esse pertencimento. E aí, pensando nisso, são dois recortes. O primeiro recorte é da importância de ter pelo menos uma pessoa para falar abertamente
mente sobre o que é utilizado, o que você está usando, né? E até para ter esse diálogo para você saber, né? Dosar até que ponto você está passando dos seus limites. E até mesmo para entrar nesse contexto do suicídio, né? Porque isso, dependendo da substância, dependendo da quantidade que você usa de substância, né, de tempo ali, esse pós-domingo ele vai ser mais duradouro, né? E a descida vai ser cada vez mais profunda, né? Dependendo. E aí o suicídio vai estar cada vez mais presente, né? E dependendo também dessa rede de apoio, né? Porque se você tem uma rede de apoio que não te escuta de fato, né? Que é diferente de ouvir, de escutar mesmo, e não precisa necessariamente naquele momento trazer algo, mas sair refletindo para em outro momento, dependendo de trazer alguma outra intervenção. E aí eu queria que vocês falassem um pouco de alguma, assim, se existe alguma estratégia para não só para a gente estar participando aqui, mas que a gente pode compartilhar em outros espaços de como que a gente pode fazer essa acolhida, né? Porque às vezes o amigo vem falando, hoje eu usei Tina. O que é Tina? Metafetamina. Como assim? Porque isso já é uma reação negativa. Eu nunca mais irei falar com esse ser sobre essa dependência, né? Então, como que nós, que é bem especial aqui, né, que estamos, digamos que sensibilizados, tentando sensibilizar para trabalhar essa pauta de uma outra perspectiva, podemos contribuir com isso, né? Tanto da nossa reação, né? Como deixar os nossos princípios, questões religiosas, enfim, de lado, para ter um outro olhar sobre o que está sendo dito, né? E como que a gente escuta essa pessoa dessa forma mais acolhedora, né? Assim, se vocês tiverem algumas dicas, enfim, que a gente pode aplicar entre nós, né? E em outros espaços também. Isso aqui é melhor mesmo. Tem preferido, tem microfone na casa. Ótimas colocações, eu acho que tem a pergunta do grupo, eu acho ela fantástico. Eu vou sempre bater na tecla que a gente vive em sociedade, em grupo, o tempo todo. Algo que eu sugiro para os pacientes é que a gente possa, acho que tem dois caminhos possíveis de a gente olhar para isso, né? Um que é a gente pensar na rede das pessoas com quem eu já convivo. Então assim, tá, olha aí, vamos fazer uma lista aqui das pessoas com quem você convive diariamente ou com quem você conversa online, ou pessoas que você tem uma interação que você entende que seja uma boa interação. Para quem dessas pessoas você já contou ou você tem coragem, que eu acho que a palavra é coragem, de contar sobre o teu uso de substâncias? Grande parte das vezes, a primeira vez que eu pergunto para os pacientes, eles falam para nenhuma dessas pessoas. Para ninguém, eu não confio em nenhuma delas para contar. Tá, então vamos pensar aqui, ó, vamos ampliar este grupo, né, para pessoas além de muito próximas, pessoas conhecidas. Por quê? Porque em determinados momentos é mais fácil eu contar para quem não me conhece do que para quem de fato está comigo todo dia ou todo momento. Porque existe um lugar menor do julgamento, existe um lugar maior de uma passabilidade de contexto, né, dentro de tudo isso. E aí eu acho que a gente precisa contar para as pessoas. Então, se eu tenho medo de contar, porque eu posso ter, eu não tenho essa possibilidade de contar, inclusive por conta dessas pessoas que estão ali, a gente pode começar a falar sobre o que é usar drogas, né? Não preciso falar ainda que eu estou usando, né? Eu posso mandar o site do Multiverso, assim, olha que incrível esse material que fala sobre drogas e que na verdade não é sobre aquilo das campanhas dos anos 90, que diziam que a gente tem que parar de usar porque a gente vai só morrer, né? Assim, a gente precisa educar as pessoas, porque as pessoas não sabem falar sobre isso, né? As pessoas não têm acesso sobre qual é o retorno de todo aquele processo, né? A não ser de que usar drogas é horrível. Que na verdade o lugar da experiência é o inverso, né? É prazeroso pra caramba, é fantástico, ele te leva para um lugar muito mais interessante do que a realidade talvez que eu tenho todo dia. Então sim, eu preciso falar disso aqui, ó, porque é isso aqui que está sendo bom, né? Vamos lá, álcool, drogas, né? Sobre o álcool a gente fala o tempo todo, a gente manda um vídeo de como é que faz um drink novo pelas redes sociais, a gente fala hoje a gente vai beber até cair, qual é a festa que tem open bar, abertamente, né? Então assim, talvez seja só a gente entender o puritanismo dentro ainda de uma sociedade que a gente ainda está inserido, para ampliar este lugar. Algo que eu crio com os meus pacientes são grupos de descompressão, né? Que a gente foi nomeando isso com eles, que é assim, olha, encontrei uma pessoa para quem você pode falar,
Hoje eu estou destruído. Né? Essa noite foi foda, eu usei X, Y, Z e tudo mais. Foi ótimo, foi delicioso, mas nossa, estou com a ressaca da vida. Eu faltei no trabalho, eu menti para outra pessoa. Mas tem alguém com quem você possa falar. Né? Monta um grupo no WhatsApp com essa pessoa. Você não tem essa pessoa? Monte um grupo com você mesmo. E tenha coragem de escrever isso lá, porque você precisa começar a colocar isso para fora. Né? Às vezes a gente não consegue fazer isso só na terapia, às vezes eu não faço terapia, às vezes eu não encontrei um terapeuta que vá me ouvir conscientemente, sem lugar de julgamento de que eu estou fazendo isso. Né? Eu encaminhei uma vez um paciente para um psiquiatra, o psiquiatra falou assim, não, mas você usa drogas? Eu falei, nossa, desculpa. Né? O paciente veio e falou assim, Marcos, vou te contar uma coisa que não é legal. Sabe aquele psiquiatra que você me indicou? Ele falou, meu, é furada, viu? Não indica mais ninguém para aquele cara, porque ele, assim, me esculachou. E é um profissional da saúde, é uma pessoa que estava ali, na verdade, para entender o paciente. Não, ele não queria entender. Ele queria dizer... Exatamente. Essa droga não, mas a que vende no laboratório da farmácia, essa pode... Que eu ganho pela venda. Provavelmente, né? Então, assim, redes de apoio são essenciais. Não tem nenhuma rede de apoio. Se eu estou aqui neste momento, esta é uma rede de apoio. Se você olhar para o seu lado agora, tem alguém que, estando aqui ouvindo isso, provavelmente vai poder te ouvir em algum lugar ou algum contexto. Né? Eu não vou dizer, vou responder todas as pessoas com um abraço na minha DM o tempo todo, mas assim, se vocês acharem que vocês precisam, me escreve. Eu posso, de alguma maneira, tentar ser um lugar que pode encaminhar para alguém, para falar com alguém, pode estar em algum lugar que a gente precisa. Né? A gente tem que se disponibilizar para estar, para ser também a rede de apoio do outro. Né? Porque se eu preciso que o outro também seja, né? É um lugar de trocas. Eu não sou tão otimista assim. Gostei. O suicídio e a paranoia é muito difícil, mas não é impossível de lidar ou tratar. É a lógica do CVV, né? Que a pessoa tem uma outra pessoa no telefone que não vai julgar, não vai falar nada, e você pode lá falar que aquilo pode tirar de algum estado paranoico ou de uma fixação suicida. Alô? Enfim, mas essa lógica tem uns problemas, que eu acho que não vem ao caso, que é alguém que elabore junto, né? Mas isso é um processo de terapia. Né? O CVV é bem imediato, assim, quando o pensamento tá. Eu nem sei se é para caso de paranoia também, como é que eles trabalham, mas é delicado, é muito delicado essa situação, porque essa é uma parte do mundo, para quem está em paranoia é muito difícil, principalmente se o objeto da paranoia estiver no parque também. Mas no caso de paranoia, costuma ter um objeto fixo, então dá para conversar com outra pessoa que diminui um tanto aquela situação. Mas o banco da paranoia pode contribuir para o suicídio. Sim, tem muito. Porque está bem próximo ali. Sim, está próximo, concordo. Mas é trabalhoso, é difícil ter uma resposta rápida para isso também. Eu acho que a gente tem que pensar em formas coletivas mesmo de poder sofrer menos. Arquitetura de sofrer menos, isso é muito difícil. A gente está numa sociedade que quer isolamento para consumir cada vez mais. Né? E a pandemia foi isso, né? O consumo só aumentou, não é o consumo só de álcool e drogas, é o consumo de roupa, o consumo de pornografia, o consumo de besteira, de fast food. Então, para a gente poder sonhar, né, ou planejar coletivamente, é uma resposta na contramão disso. Pessoal, queria agradecer aqui aos meus amigos, Marcos e Hélio. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Obrigado por ter se deslocado de Goiânia. Obrigado por você ter se deslocado de São Paulo, mas eu sei que é complicado. Demora quase o mesmo tempo que ele. Exatamente. Na verdade, às vezes demora mais tempo para sair dali para cá de São Paulo que a gente leva até aqui de Goiânia. Mas muito obrigado a vocês, de verdade. Eu acho assim, vocês trouxeram para a gente foi um conhecimento muito aprofundado, me fez refletir bastante, pensar em muita coisa assim que eu não sou psicanalista, né? Então assim, eu não tinha esses pensamentos antes, mas é bacana mesmo ouvir vocês, tá? Muito obrigado a vocês.